Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciamos mais uma semana com a disciplina de Planejamento e Projetos Agropecuários. Eu sou o professor Guilherme Roldão e hoje nós entraremos nos últimos assuntos da nossa disciplina, onde nós começamos a falar sobre as análises de resultado e trataremos posteriormente das análises de indicadores financeiros e econômicos. Bom, o que a gente evoluiu ali ao longo da disciplina até agora, entendendo sobre planejamento e projetos agropecuários? Nós já entendemos os conceitos de planejamento, nós já compreendemos como um projeto se inicia, quais são as etapas para se elaborar um projeto agropecuário. Então a gente iniciou lá entendendo o conceito do produtor rural, a classificação empresarial que ele se encontra. Nós trabalhamos também as condições de ramo de atividade para ver se a gente encaixa nos programas de projetos de custeio, investimento ou seus desdobramentos. Nós tratamos de entrar já a fundo na prática do projeto, falando sobre inventário patrimonial. Nós entendemos como fazer as análises do custo da mão de obra e seus encargos trabalhistas. Nós já aprendemos a fazer rateio dos elementos dos custos indiretos, aonde não tem mensuração objetiva. Nós tratamos também de elencar os materiais que são utilizados no processo produtivo por grau de prioridade, fazendo ali a nossa classificação ABC. Entendemos também como funciona o crédito rural, né, e como os projetos agropecuários eles podem ser desdobrar ali de acordo com a oferta de fomento pelos órgãos oficiais e privados, né, para o crédito rural. Beleza? Então, para a aula de hoje, nós vamos começar a discutir aqui sobre a introdução para a análise de resultados. Moçada, para a gente falar sobre isso, a análise de resultado vai muito além do que se definir somente o custo de produção. Tá? Fazer análise de resultado é uma consequência, né, de todo o processo gerencial, onde você vai passar a trazer informações, né, a partir dos dados que a empresa rural te aponta e, ao mesmo tempo, você passar a tomar decisões a partir desses dados. Então, não adianta muita coisa a gente levantar muito dado, ter um calhamaço de planilhas, se essas planilhas não refletem em nenhum tipo de informação gerencial para você tomar decisões estratégicas dentro da sua empresa. É importante entender também que os preços que estão estabelecidos no nosso sistema primário de produção, né, trabalhamos predominantemente aí com commodities agrícolas, são produtos, né, que são preços meros tomadores de preço, né? E quem coloca preço de verdade nisso é a lei da oferta e procura por meio do mercado. Então, dentro desse cenário, cabe a nós, né, gestores, e aos empresários rurais, fazer a gestão eficiente da produção, adaptando então os valores do processo produtivo àquilo que será pago no produto pelo mercado. Então, a gente entende que a gente vai ter que trabalhar de forma muito íntima, né, com esses valores dos preços das commodities, para a gente começar a efetivamente fazer gestão dos nossos números, da nossa fazenda, da nossa empresa rural, para que isso se torne algo rentável e lucrativo, né? Para a gente fugir daquela máxima que muita gente diz, que eu não faço cálculos, eu não acompanho os valores do meu negócio, da minha empresa rural, porque se eu colocar esses números no papel, eu desisto da atividade. Eu já escutei muitos empresários rurais falando sobre isso e a gente entende que isso é um erro, né? Porque a longo prazo a gente entende que esse negócio está fadado a um colapso financeiro e que esse indivíduo com certeza vai passar por maus bocados aí com seus credores. Bom, o modelo clássico, né, para a formação de preço que a gente conhece se baseia lá no somatório dos custos operacionais mais
os custos de capital, né, para se ter esse recurso financeiro que ele pode ter origem própria ou origem de terceiros. Eu vou somar a quantidade da margem de lucro que eu espero ganhar com esse negócio, e aí somente assim se teria o preço de venda do produto, né? Essa lógica aqui, ela foi muito utilizada no passado recente, mas a gente chega à seguinte conclusão, que esse modelo ele não é recomendado, tá? Aquele modelo do passado, onde as empresas, para iniciarem suas atividades, elas começavam lá montando seus estoques, organizavam aí todo o processo, né, de produção. Aí depois disso, eles começavam a vender produtos e com as vendas pagavam as suas contas. No final das coisas, né, a receita menos os gastos, a gente teria ali o resultado como lucro ou prejuízo. Então, claro, né, que esse modelo de gestão ele não é mais eficiente, até porque hoje em dia nós vamos fazer um processo praticamente inverso, né? Nós vamos primeiro determinar o quanto nós pretendemos ganhar com essa atividade, né? E se for possível, nós vamos adequar aí as relações de quanto que deveria ser vendido para isso e ao mesmo tempo fazer um controle eficiente dos gastos para a gente ter a noção se aquele resultado é possível ou não. E se aquilo que a gente determinou não for possível, nós vamos ter que começar a fazer gestão efetiva aí em relação às nossas receitas e em relação também ao total dos nossos gastos. Então, qual que é o modelo então mais efetivo para a gente elaborar a análise de resultado baseado em precificação? Então é esse. O modelo atual de informação dos custos, né, do produto é quase que o inverso, né? A gente tem aqui que o preço de venda do produto, que é determinado pelo mercado, né? Nós não temos tanto controle sobre o preço de commodities agrícolas, sobre os produtos que não possuem valor agregado. Isso é diminuído da margem de lucro, que é determinada pelo empresário, que cada vez está achatando mais devido aos altos graus de concorrência, né? E a profissionalização da atividade agropecuária. Nós vamos tirar o custo de capital, né, sobre o valor que a gente tem como recurso próprio ou como recurso terceiro. Quando a gente for falar sobre viabilidade econômica e financeira, eu vou voltar a tratar disso. E aí somente assim nós temos os valores lá dos nossos custos operacionais. O que isso quer dizer, pessoal? Como é que nós vamos produzir dentro dos custos de produção que permitem para nós que consigamos a margem de lucro que nós desejamos conforme os preços atuais que o mercado aplica, né? A gente já sabe que historicamente as commodities agrícolas elas não acompanharam, né, a evolução de preço que a maioria dos produtos manufaturados acompanhou. Então o que a gente entende, né? Que a carne, que o leite, que a soja, o milho, o valor nominal deles não acompanhou, por exemplo, a valorização de bens manufaturados, né, como veículos, como eletrodomésticos. Então a gente tem uma certa defasagem aqui em relação à maioria dos produtos de valor agregado, sendo que os nossos custos, eles gradativamente se tornam cada vez mais elevados, achatando então a nossa margem de lucro e com um custo de capital cada vez maior. Então, olha só, não dá para a gente falar de gestão agropecuária, não dá para a gente tratar de um projeto agropecuário se nós não considerarmos todas essas variáveis, né, que estão envolvidas dentro da nossa tomada de decisão, baseado aqui dentro da análise de resultados. Então, pessoal, resumindo tudo que nós falamos até aqui, antigamente, né, nós podemos dizer que a gestão financeira das propriedades rurais se dava a partir do valor final da venda. Depois que eu vendo, eu faço a apuração dos meus resultados. E hoje, o produto final, né, o que se torna competitivo, na verdade, dentro dos nossos negócios agropecuários, se dá baseado na qualidade e também na quantidade de informações, né, dentro de um sistema integrado de gerenciamento para a tomada de decisões práticas, técnicas, atuais, né, pontuais dentro da nossa atividade
produtiva. Então a ideia, né, pessoal, a pergunta, como que nós vamos produzir dentro do limite determinado pelo custo operacional que nós temos, que foi determinado pelo preço de venda, que acaba sendo totalmente imposto, né, goela abaixo aí pelo mercado. Então, são desafios, né, são raciocínios que nós gestores precisamos tomar quando estamos aqui executando os nossos projetos agropecuários. Bom, quando a gente analisa as empresas rurais brasileiras, nós fazemos algum tipo de análise baseado em condições de eficiência e de tecnologia no uso de informações que essas empresas geram e acabam tomando decisões. As empresas agropecuárias brasileiras, elas podem ser divididas então em 3 grandes grupos, que a gente tem as empresas de nível caixa, as empresas de nível custo e as empresas de nível gestão. Interessante você conhecer qual é a realidade da sua propriedade rural, bem como você conhecer também a realidade da propriedade rural que você, projetista, está prestando serviço de consultoria. Então, para você realmente passar a tomar decisões baseado na realidade dessa propriedade rural. Então, nós, enquanto projetistas, temos esse desafio de reconhecer o caminho que nós estamos trilhando e que qualidade e quantidade de informações nós vamos ter baseado na realidade dessas unidades produtivas ou dessas propriedades rurais. Lembrando que essa classificação ela é adotada pelo modelo, né, da Scott Consultoria. Bom, vamos ver aqui por partes como se classificam então a relação então de termo de eficiência no uso de informações dessas empresas. Bom, o primeiro modelo que nós vamos analisar aqui são as empresas de nível caixa, são as empresas que possuem ali, né, algum controle de entrada e saída de caixa. Então, eles fazem ali, pelo menos, né, uma análise de fluxo de caixa. Eles conhecem tudo que entrou, né, por meio da venda, e eles conhecem também, né, grande parte dos elementos de saída, né, dos custos que envolveram o processo produtivo. Algumas propriedades não estão nem nesse nível, né, que dificilmente conhecem até o custo, o valor das saídas de caixa, né, pelo fator da desorganização. Essas empresas, via de regra, não possuem anotações regulares, né? Então, realmente, isso se torna talvez simplesmente ordenado por notas fiscais ou recibos que são gerados para essa propriedade rural. O acompanhamento, além das notas fiscais e recibos, também é feito por meio de canhoto de cheque, quando o pagamento é feito via esse mecanismo, né? Ou talvez por meio dos extratos bancários, né? Onde ele analisa ali os pagamentos, por exemplo, de boletos, né? Ou as próprias saídas de caixa que podem ser feitas por meios eletrônicos, ou ainda, né, como destacamos aqui, a emissão de notas fiscais por parte dos fornecedores. E essas empresas dificilmente eles conseguem chegar ao valor do seu custo de produção, conhecer realmente a empresa em si financeiramente, né, sem nenhuma ajuda externa. Dificilmente eles vão conseguir sem a ajuda de nós projetistas ou de um consultor externo. A gente pode dizer que isso aqui é a realidade da grande maioria dos produtores rurais brasileiros, né? Estão dentro desse cenário aqui de nível simplesmente caixa. Bom, outro nível que a gente tem para análise de resultados e conhecer a realidade de empresa rural são as empresas que estão dentro do nível custo. O nível custo são produtores rurais que estão organizados minimamente aqui em controles contábeis. Esses indivíduos, eles possuem relatórios anuais, podem também apresentar relatórios mensais de produção, né, avaliando aqui os seus custos totais e também custos médios, possuem, né,
na grande maioria deles, sistemas informatizados com planilhas eletrônicas, né? Mas a maioria deles ali dentro de um controle manual, talvez um livro caixa, né? Uma informação, talvez um caderninho de anotações, que isso depois é colocado num computador para poder ser alimentado e se tornar um dado aqui informatizado. Essas empresas em nível custo também são empresas que possuem uma incapacidade de tomar decisões específicas em relação às análises gerenciais ou talvez até algumas vezes técnicas a partir somente aqui do controle de custos. Essas empresas de nível custo ainda, para a elaboração dos seus relatórios analíticos, né, de planejamento, ela precisa também, na grande maioria das vezes, de ajuda externa. Ou se ela fizer isso, né, internamente, isso demanda uma quantidade muito grande de horas por parte dos seus administradores, devido aí à falta de intimidade, né, com esses dados, ou uma dificuldade muito grande por não ter uma formação gestora ou, né, um acompanhamento aqui por parte, né, de algo mais tecnicamente capacitado. Podemos dizer também que essas empresas de nível custo, na maioria delas, são administradas, né, a grande maioria das empresas agropecuárias que têm minimamente uma administração organizada estão dentro do nível custo, né, de análise de resultados. Essas empresas, elas conhecem as suas falhas, elas sabem aonde elas erram, mas elas não conhecem métodos, não conhecem ferramentas para integrar essas informações. Então eles têm informação, mas não sabem tomar decisão a partir delas, tá? A gente tem, por último, aqui as empresas de nível gestão. As empresas de nível gestão, elas são raras, né, dentro da nossa análise aqui geral, né, das empresas rurais. Essas empresas, elas possuem sistema que são totalmente integrados, ou seja, sistema que é informado na produção, ele conversa com o administrativo, que conversa com o contábil, que gera resultados lá no financeiro e que leva para o nível estratégico ali já algumas decisões, né, alguns indicadores, né, de decisões para o empresário rural tomar. Essas empresas, elas possuem uma alimentação constante desses dados, né, isso não é somente periódico, né, dentro da linha de produção, do nível financeiro e também dos números relativos ao mercado, sendo que qualquer alteração que for observada no sistema produtivo será imediatamente convertida, né, transformada em decisões práticas. Podemos analisar aqui, pessoal, por meio dessa nossa reta, dessa nossa informação aqui, né, por um nível de tecnologia e uso de informações, que as empresas, né, elas podem avançar de níveis, tá? Não a empresa que ela iniciou ou foi observado pela sua consultoria, né, ou a sua própria empresa está em nível caixa, por exemplo, não quer dizer que ela precisa se manter em nível caixa, né? Ela pode passar e subir de níveis aqui de tecnologia com uso de informação, né? Porque até não chegar ao nível gestão, né? Onde a gente tem informações rápidas, precisas e atualizadas. Então, os níveis, sim, eles podem ser galgados e eles podem ser, né, alcançados mediante intervenção do gestor, utilizando, então, tecnologia de informação, que a gente chama de SIG, né, um Sistema Integrado de Gerenciamento. Então, a gente tem o uso aqui, muitas das vezes, de tecnologia que facilita muito, né, os indicadores aqui de resultado. Bom, importante destacar também que essa classificação, tanto de nível caixa, de nível custo e de nível gestão,
ela não tem relação com o desempenho econômico da empresa, tá? A gente conhece, inclusive, diversas empresas que estão em nível caixa, por exemplo, que possuem resultado econômico melhor, por exemplo, que uma empresa que está em nível gestão. Porém, a gente entende que informação, no atual conjuntura de mercado, ela é fundamental, né? Isso vale muitas das vezes mais do que dinheiro. Mas esse tipo de análise, né, ele se limita somente a gente a fazer uma definição do grau de tecnologia do uso das informações que essa empresa produz, né, das informações que essa empresa gera e como é que ela consegue transformar isso em resultado. Por exemplo, alguns indicadores, né, que a gente pode dizer aqui para a organização de informações técnicas, né, indicadores técnicos de produção, serve para a gente identificar a eficiência técnica de uma atividade, bem como também de seus resultados. Então, uma propriedade rural, ela pode fazer alguma relação, por exemplo, de indicadores de produção de leite por animal. Então, a gente pode verificar até a eficiência, né, de um animal comparado com o outro e a gente perceber quais são os mais eficientes e qual que a gente deve, por exemplo, descartar. Analisar, por exemplo, né, a análise da quantidade de ganho de peso vivo em relação às cabeças, analisar aqui a relação de eficiência alimentar. Podemos verificar a questão, por exemplo, de índice de prenhez, né, dos animais. Podemos verificar dentro da área agrícola a produção de sacas, né, de alguma cultura por hectare, verificando aqui índices de produtividade e não somente no final da safra avaliar os índices de produção. A gente pode avaliar também dentro da análise de produção a mão de obra, por exemplo. Então a gente vai avaliar, por exemplo, qual que é o que se despende, né, de demanda de horas de trabalho por ano, por exemplo, por setor, ou a gente pode trabalhar isso por hora, né? Então a gente vai vendo os graus de eficiência aqui dentro dos departamentos, né, dentro das unidades produtivas, para a gente passar a analisar resultados e a gente chegar depois a avaliar indicadores, né, econômicos e financeiros para a gente tomar decisão de viabilidade, para saber se realmente isso vale a pena ou quando a gente comparado com outras atividades menos arriscadas, né, ou talvez atividades de conotação regional, né, a gente pode fazer comparações produtivas e saber se o que a gente está fazendo comparado com outras atividades está sendo eficiente, se isso está sendo vantajoso financeiramente, né, se está sendo vantajoso também economicamente. Não estamos recomendando ninguém fechar suas atividades quando comparado, por exemplo, com arrendamento de hectares para cana-de-açúcar, tá, pessoal? Nós estamos falando só de reconhecer que muitas das vezes algumas unidades produtivas não estão eficientes, né, economicamente e que aí precisa da pontualidade de um profissional da zootecnia, por exemplo, para que busque alternativas de alcançar a maior eficiência dessa unidade produtiva para que o produtor rural ou você, enquanto empresário rural, né, alcance os melhores resultados possíveis. Ok, pessoal? Bom, era isso aí, né, o assunto para a gente tratar na nossa aula de hoje. Eu agradeço aqui a sua companhia, obrigado e até a próxima.